Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 51 em diante. O tema dessa pregação, irmãos, é olhe para o alto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51 ao 60. Deus é fiel, irmãos. E Ele está aqui essa noite para nos tocar com a sua palavra, falar no nosso coração. Abra seu coração essa noite para escutar a palavra dEle, pois Ele é fiel. Amém? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e de ouvidos vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazei. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, da qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus de paz, Deus de glória, a sua palavra foi lida, Senhor. O seu povo está aqui para escutar a sua voz. Que cada um que está aqui, Senhor, possa abrir o seu coração, para que aquilo que o Senhor tem para nos passar essa noite possa ser, meu Pai, ministrado em nosso coração. Ó Deus, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma, Senhor, a nossa essência, através do seu Espírito Santo essa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Atenta, Senhor, para que nós possamos sair daqui revestidos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e assim, meu Pai, conseguir vencer as adversidades da nossa vida. Ó Senhor, seja conosco. Somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas mais uma vez, Senhor, trazendo o alimento que é a sua palavra. Amém, meus irmãos? Irmãos, o que é essa história bíblica? Essa história bíblica, irmãos, relata os últimos acontecimentos da vida de um homem chamado Estevão, que por sua vez, ele não tinha a intenção de simplesmente apregoar o evangelho de forma, como vimos hoje em dia, capitalista. Não, mas pelo amor, pela misericórdia que Deus tinha na vida deste homem chamado Estevão. E quando este relato bíblico chega a nós, irmãos, nós olhamos e vemos um homem sendo apedrejado. E isso talvez nos comove e faz a gente sentir curiosidade, talvez, do que aconteceu, ou a dor a qual ele estava passando no momento. Porque imagine, irmãos, uma pedra sendo arremessada contra uma pessoa. E pode gerar, irmãos, certos questionamentos no nosso coração. Não era simplesmente o sofrimento daquele homem que estava sendo relatado, irmãos, nessa história. Essa história, irmãos, ela não conta somente o sofrimento de um homem chamado Estevão, não. Segundo Charles Spurgeon, seu comentário bíblico, o objetivo do Espírito Santo nessa palavra não é satisfazer a curiosidade, irmãos, mas sim instruir e levar à imitação. Devemos ser apedrejados, irmãos? Devemos levar pedradas também? Este homem chamado Charles Spurgeon foi um grande homem de Deus.
E em seu comentário ele diz que não é para satisfazer a nossa curiosidade ou para que nosso sentimento se aflore acerca de Estevão, não, mas para a imitação do seu Marte. Quantas pedradas mais, irmãos? Está vindo mais uma, né? É variante o nome, Omicron, não é assim? Tragédia em Capitólio. Tragédias em Batatais. Doenças. Situações a qual nós não controlamos. Pedradas da vida, irmãos. Pedradas a qual nós levamos. Eu e você. Mas não é para o reles sentimento. Não é para nos instruir, irmãos, a ter compaixão. Não, irmãos, não é isso. A intenção não é essa. Existe um propósito nesse sofrimento, irmãos. Existe um propósito no sofrimento de Estevão. Existe um propósito no seu sofrimento. Existe um propósito. Estevão era um diácono, a qual a igreja havia levantado para que, junto com mais 6 irmãos, pudesse ajudar, irmãos, as viúvas e os órfãos que ali estavam, porque algumas viúvas estavam sendo excluídas no momento da repartição diária da igreja. Essa distribuição acontecia porque a igreja naquela época, a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Tendo tudo em comum, havia repartições diárias. Então, uma porção vai para a família de tal, outra porção vai para a família de tal, mas quem era viúva estava ficando para trás. Então, levanta-se 7 homens, que no capítulo 6, versículo 3 e 5, nós podemos ver quem são esses homens. Você pode abrir comigo? Eles são levantados para suprir a necessidade que a igreja tinha de não segregar ninguém dentro da casa do Senhor. Capítulo 6, versículo 3 e 5, ao 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço, irmãos? De distribuir a mesa, repartir por igual o que era da igreja, este serviço. E quanto a nós consagraremos em oração e o ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, ou seja, quando falou de levantar 7 irmãos para fazer esta obra, todo mundo ficou feliz. Aí levantaram 7 irmãos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses irmãos foram levantados para ser diáconos da igreja primitiva. Irmãos, quando nós vemos a Bíblia escolhendo pessoas, ela não levanta por acaso, ela não escolhe por acaso. Então não é o acaso que te trouxe aqui hoje. Amém? Deus, ele teve o capricho de trazer você aqui para você escutar essa palavra, e não foi o acaso que te trouxe aqui. Assim como não foi o acaso Deus levantar Estevão no meio daqueles homens. Quantos homens havia na igreja primitiva, irmãos? E Deus levanta Estevão junto com eles. Esse diácono, irmãos, ele era cheio da graça e do poder de Deus. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas isso incomodou os que eram da sinagoga dos libertos. Essa sinagoga, irmão, era onde o povo de Israel tratava os assuntos de menor complexidade. Então havia um julgamento nessa sinagoga, só que era sempre assuntos de menor complexidade. Sendo que, quando passava da sinagoga, era porque o assunto ficou sério. Aí levava para o sinédrio. Aí o sinédrio, ele resolvia os assuntos de grande importância. Eles pegam este homem chamado Estevão, por ele estar fazendo grandes prodígios,
e grandes sinais entre o povo. Eles pegam ele e levam ele para ser julgado. Irmãos, mas Estevão não era cheio da graça? Ele não era cheio da sabedoria, irmãos? Como pode, irmãos, um homem cheio da graça e da sabedoria, agora ser julgado porque professava a fé no Altíssimo? Amados, não é porque estamos aqui dentro que estamos isentos das lutas que estão vindo, e nem das pedradas a qual o mundo pode tacar na gente. Nós estamos aqui dentro, irmãos, mas se nós seguimos o Mestre, a palavra de Deus, ela é simples e direta. Um homem cheio da graça, do poder de Deus, que fazia prodígios e grandes sinais. Quando fazemos a vontade do Senhor, irmãos, nós colocamos nossa vida na linha de frente das acusações, das calúnias, e neste ponto da história, irmãos, a qual nós estamos vivendo, das pedradas lançadas por aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no versículo 10, diz da seguinte forma: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Versículo 12, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, seremos perseguidos nessa terra, mas somos felizes pela perseguição, porque não somos perseguidos por qualquer coisa, irmãos. Somos perseguidos porque estamos fazendo a vontade do Altíssimo, que é crer em Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós cremos nesse Deus, pode ter certeza que nós iremos receber pedradas desse mundo. Nós iremos viver as afrontas a qual este mundo tem para a gente. Só que a questão aqui, irmãos, é que como pode alguém estar recebendo pedradas e estar feliz? Como pode alguém ser perseguido e ser bem-aventurado, ser feliz, irmãos? Como existe isso, irmãos? Alguém sofrendo com acusações e sendo feliz? Como pode o meu sofrimento ser a minha alegria, porque eu estou sofrendo, mas não é por qualquer coisa? Irmãos, quando Estevão começa a falar para o povo, nós vemos isso. No capítulo 6, ele começa a dizer, ele começa a discursar, ele começa a falar sobre a história de Israel. Sabe o que esses homens falaram sobre Estevão para julgar ele? Falaram que ele estava falando blasfêmia contra os profetas e contra os pais na fé, mentindo sobre este homem chamado Estevão, ao ponto de subornarem homens para dizer que Estevão proferia blasfêmia. Olha o ponto, irmãos, que esses homens da sinagoga dos libertos chegaram para colocar Estevão em um julgamento, ao ponto de subornar outras pessoas. Olha, mente acerca desse rapaz. É incrível o que está acontecendo aqui. Ele passa o coxo, levanta. Eu não sei o que tem na vida dessa pessoa. Talvez é assim no seu trabalho. E talvez é assim na sua família também. Você faz a diferença, sabe por quê, irmãos? Porque você é a luz do mundo. E Cristo habita em você. E Deus tem prazer na sua vida, e aonde você está, irmãos, Ele está junto com você, porque a promessa é que até o fim dos tempos, irmãos, Ele estaria contigo, até a consumação dos séculos. E eu não estou vendo nada acabar, amém? Estamos vivendo. Você tem fôlego de vida. Tem um louvor muito lindo, irmãos, que fala assim, que enquanto a vida ainda há esperança. Irmãos, eles dizem por aí no jargão do mundo que a esperança é a última que morre. Eu digo que a esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a minha e a sua esperança tem que ser essa, é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança tem que estar em Cristo.
A sua esperança tem que estar em Jesus Cristo. Não pode estar pautada no que os outros têm para te oferecer. Sabe por quê? Porque se for preciso, eles subordinam pessoas para inventarem mentiras para você. O mundo quer ver você destruído. Este mundo não é nosso. Nós não pertencemos a este mundo. Vivemos neste mundo, mas não somos este mundo. O nosso lugar, irmãos, não é aqui. E nós temos que começar a entender onde é o nosso lugar. E por incrível que pareça, esse homem, ele entendia onde era o lugar dele. Estevão entendia. E ele começa a explicar para os homens que estavam ali acerca da lei, acerca de tudo quanto acontecera com o povo de Israel e o santo de Israel, o nosso Deus, Yahvé. Ele começa a explicar, irmãos, o que acontecera na história, e o povo não conseguia, esses homens não conseguiam tirar dele essa tal blasfêmia que acontecia, porque quando ele pronunciava as palavras, irmãos, que é de início do texto, dessa pregação, ele falava com paixão e extrema convicção. Lembra que nós lemos aqui, no capítulo 7, no versículo 51, lembra o que nós lemos? Homem de dura cerviz e circunciso de coração e de ouvidos. Lembra dessa palavra? Ele falava com tamanho poder e autoridade, que esses homens se recusavam, irmãos, a entrar em conflito com ele, porque o espírito que habitava em Estevão não tinha como se confundir nas suas palavras. Quando nós vemos ele falando isso, irmãos, e decorre o texto: vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não o perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Quando ele fala isso, ele toca na ferida dos acusadores. E nesse momento, não tinha como contrariar. Não tinha como contrariar. O Espírito que falava através de Estevão não tinha como contrariar. Sabe o que eles fazem, irmãos? Eles decretam a morte daquele homem. Está vendo, irmãos, o que o mundo tem para nós? Eles não vão sossegar até ver a gente morto. Não. Eles não vão parar. Você sabe quem tem vida e vida eterna para você? É Jesus. Por isso que nós estamos aqui escutando o que vem do alto, vendo o que vem dele. Por que Estevão fala dessa forma para eles e toca na ferida, irmãos? Quando ele fala incircuncisos de coração e ouvidos, ele descreve aqueles que sentiam seguros de si mesmo. Quando ele falava incircuncisos de coração e de ouvidos, ele estava falando de uma circuncisão física. E na nossa vida, como cristãos, não é o mero ritualismo que nos leva a boas situações diante de Deus. Ou seja, o mero fato de fazermos parte de uma igreja não nos leva diante do trono da glória de Deus com toda a pompa que a gente imagina, não. E o que Estevão explicava para aqueles homens era que eles seguiam a lei, mas eram incircuncisos de coração e de ouvido. Irmão, se o mero fato de estar aqui não é o que evidencia um relacionamento sadio com Deus, o que é então? É a mudança de coração, mediante um reconhecimento a um caminho de obediência e em fé. São verdadeiros sinais autênticos de um relacionamento com Deus. Somente assim, irmãos, com este relacionamento de coração, de ouvido, você vai poder ver as maravilhas que Deus tem na sua vida. Somente crendo neste Deus e crendo naquilo que Ele fala para você, é que você vai sair dessa noite aqui transformado por sua palavra, abrindo o seu coração e escutando o que Ele tem para dizer para você. O mero fato de estarmos aqui, irmãos, de se achegar na presença de Deus, no seu templo, e estarmos aqui, não significa que seremos tocados. Não significa que estamos fazendo algo de bom diante de Deus, não. Estes homens da sinagoga dos libertos, que na época eram os escravos que foram libertos,
eles também seguiam a lei. Eles seguiam os princípios a qual Deus havia decretado. Mas eram incircuncisos de coração. E quantos irmãos nós não vemos que seguem as mesmas doutrinas? Porque isso não pode. Não, isso não. São adeptos da lei nos dias de hoje. Mas quando nós falamos do amor ao próximo, vai além dos costumes. Vai além da aparência. Vai além de um morador de rua, em estado de rua. Vai além, irmãos, de tudo que você possa imaginar. O amor ao próximo realmente é o amor ao próximo. Amar ao próximo e viver amando a si mesmo é ter o que Jesus nos ensinou como base. Enquanto eles rangiam os dentes contra Estevão, porque Estevão falava isso, Estevão estava cheio do Espírito Santo e via os céus abertos. Aleluia. Você pode ver os céus abertos essa noite, irmãos? Pelo seu olho da fé, você consegue enxergar Deus abrindo os céus essa noite para te abençoar, para trazer a sua bênção na sua vida, para fazer você ter um renovo espiritual, para fazer você caminhar diante dele. Você consegue enxergar a glória de Deus se movimentando neste momento? Porque o que é físico, irmãos, acaba até onde os meus olhos podem enxergar. Mas o espiritual é diferente. O espiritual, irmãos, nós conseguimos enxergar pelos olhos da fé. E eu creio, irmãos, perdão ser repetitivo, mas eu creio que Deus pode abrir o céu de glória e te tocar neste momento, essa noite. Eu creio, irmãos. Eu tenho fé que Deus pode te abençoar de maneira tal que você saia daqui transbordando da presença do Senhor. E o seu problema diante do Deus a qual nós servimos, eu e você, é tão ínfimo e você coloca ele tão grande, que é como se fosse Davi e Golias. E uma pequena pedra, que é esta fé, a qual nós vamos colocar em prática essa noite, derruba esse gigante. Estevão estava sendo perseguido, injuriado, e agora condenaram ele à morte, por sua fidelidade ao seu Senhor. Arremessaram pedras neste homem, que por sua vez invocava o Senhor Jesus, dizendo: não lhes impute este pecado. Estevão, irmãos. Então ele se colocou de joelho e clamou com grande voz: não lhes impute este pecado. Estevão está morto. Decorrente disso, irmãos, uma grande perseguição ocorre em Jerusalém. No capítulo 8 nós vemos que o jovem que despuseram as vestes em seus pés consentiam na morte de Estevão. Olha, havia um jovem lá que consentia na morte de um homem sendo apedrejado. Já imaginou isso, irmãos? Um jovenzinho aqui do nosso meio consentindo na morte de alguém. É o que estava acontecendo ali. As pedras são as perseguições. Irão chegar. E eles, o mundo, as adversidades, não vão parar, irmãos. Porque eles não querem ver você vivo. Mas o segredo para vencer as perseguições deste mundo, que esse mundo nos oferece, é olhar para o alto. É olhar para o alto. Sabe por quê, irmãos? Antes deles começarem a arremessar a pedra em Estevão, sabe o que Estevão estava fazendo? Olhando para o céu. Sabe o que eu e você tem que fazer essa noite? Olhar para o autor e consumador da nossa vida. Olhar para o céu. Assim como Estevão também olhou para o céu, antes mesmo de receber a primeira pedrada, ele já olhava para o céu e ele via o Senhor. O salmista diz: eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É daí que vem o seu socorro. Olhe para o alto, irmãos, essa noite, e enxergue a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Enxergue o trono de glória do Senhor, o nosso Deus, o Deus a qual te criou. Ele não está, irmãos,
neste mundo físico e material, assim como nós imaginamos, de pessoas virem e profetizarem isso. Não, irmão, sabe como é que Deus age na sua vida? É quando você menos esperar, Ele está mudando a realidade. Sabe por quê? Quando Ele fala, o mar tem que obedecer. Quando Ele fala, as coisas acontecem. O Deus ao qual nós servimos não precisa de recado. Ele é um Deus que faz na sua vida. Ele faz porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura de geração em geração. E de onde vem o socorro, irmãos? Vem do alto. Estevão olhou para o alto. Estevão olhou para o céu. Estevão olhou para aquele que poderia fazer algo para ele. Assim somos nós essa noite. Por nós mesmos, pelos outros, pelo mundo, não tem nada a acontecer. Nada pode ser feito. Mas se depositarmos toda a nossa confiança no autor e consumador da nossa vida, sabendo que toda honra e glória é do nome dele, pode ter certeza que teremos vitória esta noite, no nome de Jesus. Amados, Estevão, em meio a tudo isso, enxergava o Senhor. E nesta noite o Espírito Santo nos convida a enxergar a sua glória em nossas vidas. Até aqui o Senhor te abençoou e Ele te trouxe. Ele prosperou a sua vida até aqui. Assim como a nossa irmã Márcia disse, não faltou nada, né? Ele nos trouxe aqui. E Ele tem cuidado da sua vida. Cabe a você essa noite conseguir enxergar este céu de glória sendo manifestado na sua vida. Cabe a você enxergar o que Deus tem feito para você. Tão bom que Ele é. E o quanto Ele pode fazer. Estevão, cheio de convicção, graça e poder, entrega seu espírito para o Senhor Jesus, e alguém que estava ali no meio deles, que tiravam a vida daquele, observava tudo isso. Irmãos, imagine este menino sendo apedrejado, esse homem, Estevão, sendo apedrejado, e alguém assistindo de camarote. E além de assistir, consentia de tudo aquilo. Consentia, não, tem que matar mesmo, é pedrada mesmo. Consentia com tudo aquilo. Os perseguidores, na época, esse jovem chamava Saulo. E ele consentia com tudo o que acontecia naquele local. Quem conhece a história sabe que Saulo se transforma num Paulo, o apóstolo dos gentios, missionário de Cristo, um grandíssimo homem de Deus, servo de Jesus Cristo. Talvez tenha um Paulo olhando para a tua vida, esperando você olhar para o alto e encontrar em você alguma faísca, alguma fagulha, para que ele também mude sua vida de Saulo e se torne um Paulo. Nossa vida é testemunho para quem está lá fora. Tem pessoas que olham para você e veem em você o stay para a mudança dele. A mudança que ele precisa. Nesta época, Saulo queria ver Estevão morto. Mas lá na frente, eu creio que Deus utilizou deste testemunho para trabalhar na vida deste homem. Quem escreve Atos dos Apóstolos é um doutor chamado Lucas. E quem era o tutor de Lucas? Aquele que ingressou Lucas no Evangelho, que ensinou todas as coisas. E para quem conhece da história sabe que Lucas, ele não conviveu em determinados períodos a qual ocorria essas situações. Ele precisava escutar e escrever o que estava acontecendo. Quem será que contou para Lucas? Paulo. Paulo conta essa história, Lucas relata em Atos dos Apóstolos, e essa história chega a mim e a você essa noite. E ela não chega para nos sensibilizar com as situações que estão acontecendo. Não é para criar crente fraco, irmãos, dentro da igreja, não. Ela chega para dar uma dinamite no nosso coração e falar assim, ó, olhe para o alto. Ainda há solução, e a solução é o Jesus a qual nós cremos. Existe solução.
Essa esperança, ela está no meu e no seu coração. E nós vamos para o céu com ela. Amém? Amados, o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pode ter um Paulo te observando na sua vida, mesmo que hoje ele seja um Saulo. Tudo passa do princípio de quando você passa a enxergar e a olhar para o alto. Tudo passa desse princípio. Quando você começar a enxergar e olhar para o alto, que é o seu lugar, você começa a perceber que não tem adversidade neste mundo que pode parar um cristão. Não. Não tem a dificuldade, irmãos, que pode nos levar a viver uma vida de incredulidade. Não. Não tem distância a qual nos leva a não acreditar nesta palavra, não. Ele é simples e direto. A partir do momento em que você começa a olhar para Ele, Ele começa a trabalhar na sua vida. Jesus quer trabalhar na sua vida essa noite, irmão. Jesus quer começar a fazer um grande movimento para que todas as coisas se ajeitem. Quem lembra de Ezequiel, né? E o vale de ossos secos? E aí, profetiza. Mas quem pede para profetizar? É Deus. E os ossos? E de repente, um exército. E agora? Agora vem o vento e sopra. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer começar a trabalhar, irmãos. Talvez agora você não veja esse exército levantado, mas Ele quer levantar esses ossos secos, esse vale de ossos secos. Na sua ótica, na sua perspectiva, acabou, não tem como, não dá. É difícil enfrentar a pedrada. Já pensou, Estevão? O que ele faz? Ele olha para o alto. Evitou dele levar a pedrada? Evitou, irmãos? Não. Estevão levou a pedrada. Mas hoje, nós temos a convicção, por saber do plano ao qual Deus tem na nossa vida. E este Estevão, o mesmo Estevão que levou a pedrada, ele transformou a vida de um homem, chamado Paulo. Tem pedradas que nós vamos levar na nossa vida, que as pessoas que estão vendo, elas vão tomar por lição. E lá na frente, elas vão conseguir passar pela dificuldade, porque ela viu você sofrendo com isso. Quer um exemplo? Tem um homem de Deus, eu sempre comento sobre ele aqui, pastor Onó. Um dia ele disse para mim que passou por necessidade, comia arroz com arroz. E eu passei por um momento parecido. E na minha cabeça, irmãos, servindo a um Deus que nos entrega tudo, era difícil acreditar. E tinha um louvor do Voz da Verdade, que dizia assim, ó, eu chorava para a parede ouvir. Irmãos, realmente, literalmente, eu chorava para a parede ouvir. E naquele momento que eu estava chorando, irmãos, Deus abençoou, e veio a provisão de Deus na minha casa, Deus abençoou. E por confiar no Senhor, irmãos, não me faltou o alimento. E a história foi muito parecida com a que ele me contou. Ele estava precisando, orou a Deus, e Deus respondeu. Uma jovem, eu contei isso na célula. O irmão, ele é lá da congregação cristã. Ele me contou esse testemunho. A irmã chegou em uma cidade e tinha uma horta de tomate. E ela ia trabalhar na casa do senhor lá. O dono da horta falou para ela, não pega desse tomate, porque está contado. Então eu sei quantos tomates tem aqui. Se você pegar no outro dia, eu vou descobrir. Se você pegar no outro dia, eu vou estar sabendo. Então eu vou te mandar embora. E ela precisava do emprego. Ela tinha só arroz, irmãos. E nenhuma mistura. Ela estava orando, Deus falou para ela, pega o tomate. Mas é roubo, irmão. Mas Deus falou, pega o tomate. Ela foi e pegou o tomate. No outro dia ela ficou esperando o patrão chegar e mandar ela embora. No outro dia ela chegou, e os tomates a qual ela havia colhido, estavam lá no mesmo lugar, irmãos. Não sei se você acredita.
Eu creio. Sabe por que eu creio, irmãos? Porque o Deus a qual nós servimos, Ele colhe aonde Ele não plantou. Ele colhe aonde não plantou. Ele é o Deus dessa terra. Quem conhece de história também sabe que é inevitável, não tem como acontecer um terremoto na Macedônia. E quando este homem chamado Paulo, a qual estava lá concernente àquela história de matar Estevão, quando ele estava na Macedônia, o que acontece na Macedônia, irmãos? O cárcere começa a tremer. Um terremoto. Nem placa tectônica tem lá. Eu creio, irmãos. E se a Bíblia falasse que quem engoliu o peixe enorme foi Jonas, eu acreditaria também. Amém. Porque Deus é fiel, irmãos. E Ele pode fazer isso na sua vida. O que está escrito aqui não volta vazio, irmãos. E sabe o que Deus deixou relatado, irmãos? Através da vida deste homem chamado Paulo. Algo que alegra o meu coração. Você sabe quando você enxerga algo, mas não pode tocar? Não pode relar? Não pode chegar perto? Não tem condições? Este homem que foi tocado pela a vida de Estevão, um homem que olhava para cima, ele teve um privilégio. Em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 2, ele disse assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Irmãos, este céu, a qual Paulo, o homem que estava lá consentindo com a morte do nosso irmão Estevão, essa palavra, ela alegra o meu coração. Porque está relatado nesta Bíblia que existe um céu, um paraíso para mim e para você desfrutar, está lá em cima, basta você enxergar com a sua mente, você vislumbrar aquilo que Deus tem para você. Isso aqui é pouco, irmãos, e acaba rápido, mas o que Deus tem para você é vida e vida eterna. Por mais nós vivemos 80 anos, mas se nós cremos nesse Deus, a qual levou Paulo para conhecer este paraíso, se nós cremos, nós também estaremos lá um dia. Essa é a nossa esperança, estarmos neste céu de glória. Viva neste mundo, olhando para o alto, porque é lá o seu lugar, é lá o seu lugar. A partir do momento que você começar a olhar para o alto, as pedradas a qual o mundo taca em você, tudo o que acontece na sua vida passa a ser banalidade, futilidade. Como diria o pregador, vaidade de vaidade. Irmãos, Deus é fiel. E essa noite, Ele quer que você olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. O Ministério de Louvor vai estar entoando mais um cântico a Deus.